Oi, tudo bem? Que bom ver você aqui de novo. E aí, como estão seus dias? Felizes? Eu espero que sim. E é bom ter você aqui no canal de novo. Tá? Quero agradecer mais uma vez você que tem acompanhado, você que já se inscreveu, você que tem curtido as nossas postagens. Muito obrigado por esse apoio, viu? Significa que está sendo relevante o que a gente está compartilhando aqui. E você que está aqui e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Ajuda a gente a levar essa palavra aqui voltada para o desenvolvimento infantil mais longe, tá bom? Alcançar mais pessoas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a interação entre adultos e crianças. Por que a gente quer falar sobre isso? Bem, nós estamos num cenário ainda de pandemia, muitas crianças ainda estão em casa, estão no cuidado das suas famílias ou de pessoas próximas, né? E essa interação às vezes ela se mostra tensa por conta de uma série de fatores. O que eu pretendo aqui é passar algumas orientações e algumas dicas que ajudem a melhorar esse relacionamento entre adultos e crianças, tá bom? Nós já falamos um pouquinho sobre linguagem de afeto e a gente não está saindo dessa mesma perspectiva aqui. Pelo contrário, nós queremos aprofundar o assunto e ajudar você, que é professor, que está online ou presencial, a reforçar essas práticas de interação. Você que é pai, que é mãe, que é vovó, cuidador de crianças, para que você lapide aí as suas práticas também, molde isso de uma maneira que seja prazeroso para você, prazeroso para a criança e que acima de tudo chegue ao objetivo de desenvolvê-los como grandes pessoas, tá ok? O que eu quero falar aqui? Essa questão do cuidado afetivo, né, do adulto com a criança, esse vínculo, ele ocupa hoje no Brasil o 4º lugar dentro das prioridades das pessoas. Então, as pessoas não associam, por exemplo, que levar ao médico seja um cuidado, mas é uma atividade diversa. Eu posso levar ao médico e não estar cuidando, né? Então a prioridade tem que levar no pediatra. Essa é a primeira prioridade. Qual seria a segunda? Tem que amamentar, essa criança precisa amamentar, então é o leite, tem que dar o leite. E amamentar aqui não é só no peito, mas é amamentar também pela mamadeira, tá bom? E o terceiro aspecto que ocupa aí as prioridades das famílias de crianças pequenas é o alimentar. Porque quando ela larga o leite, ela vai para a papinha, ela vai para a sopinha, ela vai para o prato, né? Então, o vínculo afetivo é colocado em 4ª prioridade. Quando eu ouvi esse dado, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste. Feliz porque ainda está entre as 5 maiores prioridades que as famílias veem para o desenvolvimento da criança. Mas eu fiquei um pouco triste porque eu entendo que cuidados médicos, alimentação, amamentação são oportunidades muito grandes para a gente estreitar vínculo afetivo e de cuidado com as crianças, tá bom? Então eu penso que nós precisamos reforçar essas práticas que nós estamos compartilhando aqui. Tem uma crença na nossa sociedade que diz que a criança é um ser passivo, é a esponjinha, ele é um radarzinho que só está captando e depois, quando crescer, vai colocar em evidência tudo isso. Eu não creio nisso. Eu creio que a criança já é um ser ativo na sociedade. Ela motiva, ela movimenta, ela mobiliza e ela é tão importante que hoje existem leis de proteção ao consumo infantil. Propaganda que incentiva consumo de crianças é proibido. Olha só como isso é importante. Então a criança é um ser ativo na sociedade, certo? Uma outra coisa que nós temos hoje em dia que agrava esse vínculo, né, que interrompe ou impede esse vínculo de acontecer com qualidade, é o uso das tecnologias. Nós usamos muita tecnologia hoje em dia. Você está me vendo por um dispositivo eletrônico, mas creio que você tenha aí compreensão do uso e da qualidade dessa interação com a mídia, né, com o recurso tecnológico. Mas para muitas famílias, 55% das famílias recorrem ao celular, ao tablet, à TV, a algum recurso tecnológico para estimular crianças até 1 ano de idade. Eu coloco aqui muito cuidado na palavra estimular, porque não é uma estimulação, é uma distração, é um entretenimento, ok? Além do que,
a exposição à tela, ela traz um prejuízo cognitivo. A princípio, a criança ela começa a ver as coisas em 2D e não em 3D, não interage nas 3 dimensões. E isso enfraquece algumas conexões neurais que dificulta depois o desenvolvimento da criança, tá bom? O que a gente pode então tirar de lição desse cenário para a gente fortalecer vínculo do adulto com a criança? Eu creio que nós precisamos enfatizar os relacionamentos, tá? A criança ela aprende por meio de relacionamentos significativos. Então, se ela interage com outras crianças, ela aprende por meio da brincadeira, por meio da comunicação infantil, por meio da estimulação mútua, né? A superar um desafio, a conquistar alguma coisa, a fazer, realizar uma determinada atividade. Eu já vivi situações em que a criança não queria comer de jeito nenhum frutas, não queria frutas, rejeitava frutas. A mãe chegou na creche e falou assim: olha, não come fruta nenhuma. Tá bom, mãe, vamos lidar com isso. E de repente, na hora do refeitório ali na creche, o lanchinho veio fruta. E a criança, ela olhou para os coleguinhas, ela não questionou nada, pegou, viu os outros comendo e comeu também. A mãe nem questionou, nem resistiu, né? Então a interação traz também desenvolvimento com outros adultos, com aqueles que estão ao redor. E esse relacionamento ele tem que ser no nível em que a criança seja respeitada como um ser que está se relacionando no meio de adultos, né? Se ela vai conversar, se ela vai chamar a atenção, se ela quer falar, ela tem que entender o momento. A gente ensina o momento de falar, de interagir, de intervir, mas a gente também tem que ensinar o respeito. E aí, nessas oportunidades de ensinar, sempre valorizar a participação dessa criança. Como que essa criança quer falar comigo? Que horas que ela quer falar comigo? Tem criança que quando você vai dar o banho, põe lá na banheira, né? Põe lá na bacia, debaixo do chuveiro, onde for, a criança dispara, balbuciar e blá 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 blá, e ela vai falar. E a gente tem que interagir, fortalecer esses vínculos. Refeição. Momento da refeição, tira a tela, tira o celular da criança e tira também do adulto, para que haja uma interação de olhar, um vínculo afetivo, tá? Isso traz desenvolvimento e a gente precisa fortalecer isso. Outra coisa, é comprovado cientificamente que essa interação com o adulto de referência, ela promove o desenvolvimento de linguagens e promove o desenvolvimento lógico. Ou seja, quanto mais você investir no relacionamento com a sua criança, com as suas crianças, maior é a possibilidade dele aprender, desenvolver raciocínio matemático, físico, linguagens, comunicação. E isso, quando nós desenvolvemos raciocínios para a linguagem, habilidades linguísticas, isso traz para nós segurança e facilidade em lidar com pessoas, tá bom? Isso é muito importante. Hoje em dia, algo que a gente tem que levar em conta é que existem leis. Nós temos o Marco Legal da Primeira Infância, que prioriza que a criança tenha acesso, né? Sejam desenvolvidas ações que deem acesso à criança à cultura, ao lazer, ao brincar. Brincar é lei, viu? Então a gente precisa levar isso a sério, né? Essa interação é importante demais e ela tem um respaldo para isso. A gente tem que promover isso. Outra coisa, falando mais um pouquinho sobre os dispositivos eletrônicos, é muito atraente. Até nós adultos, se a gente parar para assistir um desenho de criança, a gente fica lá, né? Gasta um tempo ali. E para as crianças o estímulo é muito alto, é muito grande, porque ele é luminoso, ele é colorido, ele é auditivo. Essa estimulação, ela não tem comprovadamente nenhuma evidência científica de que promove estimulação ou desenvolvimento na criança. Então é um estímulo que entretém, distrai, mas não promove. Tá? Por quê? Porque a tela, né, o aspecto visual da tela, dos dispositivos, ele é passivo, ele não é interativo. Tá? Então nós precisamos entender que a criança precisa de estimulação ativa. Onde que ela vai ter estimulação ativa? É conversando com alguém, é tocando objetos, é trazendo esse objeto muitas vezes pondo na boca, sentindo a textura dele, mexendo.
é ao ar livre, com animais, com plantas, mexendo com pedras, com a terra. Aí sim nós temos estimulação ativa. Mas paradinho, sentadinho com a tela na mão, essa estimulação é passiva. Estimulação passiva retrai comunicação, tá? Então a gente precisa cuidar disso daqui. Existem recomendações, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças até 2 anos não tenham contato com telas. Não assistam desenho, não assistam no celular, não assistam TV, não assistam no tablet. Isso é muito, muito sério nos nossos dias. Porque as telas estão fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa interação. Então a gente precisa ser muito criterioso com isso, né? O celular não pode virar babá, o tablet não pode virar babá, né? Até porque não pode estimular. Então nós precisamos cuidar com isso. E crianças acima de 2 anos, a recomendação é que seja de 45 a 2 horas no máximo a interação com telas. Existem estudos hoje comprovadamente, estudos que trazem comprovações científicas de que as reações cerebrais de uma criança superestimulada por telas, elas são bem diminuídas quando estão diante de desafios cognitivos, ou seja, a criança aprende menos, tem menos capacidade de resolver problemas quando ela é muito exposta a telas, tá? Então nós devemos cuidar disso. Por quê? Porque é um excesso de estímulo audiovisual e é uma ausência de estímulo de desenvolvimento. Nós precisamos cuidar para que a criança não seja subestimulada, ou seja, tenha poucos estímulos para se desenvolver, mas que também não tenha um excesso, né? Não sei se você já passou por isso, mas a criança está quietinha assistindo desenho, está quietinha lá com o tablet, com a televisão, seja o que for, e de repente ela começa a virar no sofá, e aí ela quer plantar bananeira, quer virar cambalhota, e ela começa a ficar inquieta, porque o corpo está pedindo estimulação ativa, e a criança começa a ficar inquieta. E de repente você tira o desenho, essa criança parece que você acendeu um barril de pólvora, essa criança sai pipocando, explodindo por aí, quer mexer em tudo, e quer comer tudo, e quer falar tudo. Por quê? Porque a estimulação está descompensada. Então ela está hiperestimulada pelo que viu, pelo que ouviu, e o corpo ali, a mente está tentando ligar uma coisa com a outra e não consegue. Então nós precisamos entender isso e investir para que a criança ela tenha o seu tempo de brincar, o seu tempo de descobrir, o seu tempo de ser educada digitalmente, né? Pode assistir? Pode, vamos assistir juntos, eu vou direcionar o que você vai ver, a quantidade, a linguagem, ok? E também ter o tempo de interagir com pessoas e o tempo do descanso. Por quê? Porque nós precisamos estimular e descansar. A mente da criança, ela não age diferente da nossa. Ela não age diferente do que um músculo agiria. Como é que você desenvolve musculatura? Você dá um estímulo de movimento e depois você dá um tempo de repouso para que sejam restauradas, restabelecidas as células, ok? O cérebro da gente é a mesma coisa. Tem hora que você estimula pela leitura, pela brincadeira, pela interação, mas tem hora que você abstrai e precisa de descanso. A criança precisa desse tempo, ok? Do descanso. Crianças até 3 anos, a gente não pode tirar isso da nossa mente, que elas se desenvolvem por interação. É interatividade, não digital, mas humana, pessoal, tá? Então eu queria que a gente começasse a entender que a situação de dar exemplo não é simplesmente dar um bom exemplo. Olhe para mim. Olhe para mim, mas nós entendermos isso como uma oportunidade de dar um bom estímulo, bons estímulos, transformar bons exemplos em boas estimulações, a repetição que seja intencional, né? Eu falei no outro vídeo sobre você infantilizar a fala e tratar a criança como um papagaio, né? Fala mamãe, mamãe. Eu não preciso pedir que a criança fale. Eu posso falar, eu posso repetir, eu posso promover isso através de uma música, de uma brincadeira, de um trava-línguas, né? Os bebês não conseguem os trava-línguas, mas eles gostam do papapá, mamamá, e a gente pode usar isso para estimular. Como? Não pressionando, mas dando esse exemplo estimulador.
Essa é uma ideia muito importante, é uma prática muito relevante. Outra coisa também, você quer promover a interação entre adulto e criança de um jeito bem interessante, tira os brinquedos da jogada e mostra que brincar não precisa de brinquedo, né? Quem nunca se viu na seguinte situação? A criança vai fazer aniversário e você vai lá e compra um presente daqueles que você fala assim, nossa, 3 parcelas no cartão, né? E aí você entrega para a criança, você ajuda a criança a desembrulhar ali, e a criança vê o brinquedo e põe de lado e pega o papel do embrulho, porque é colorido, porque tem um laço, né? A criança não precisa de brinquedo para brincar, ela precisa de estímulo. E quem que pode estimular? Você e eu. Eu, professor, eu, pai, você mãe, você professor, você professora. Nós podemos estimular a criança a brincar, usar a imaginação, usar o faz de conta, tá? Então você pode de repente transformar rolinhos de papel em personagens. Você pode transformar rolinhos de papel num carrinho. Traz essa criança para o pensar criativo. O que a gente pode inventar? O que a gente pode criar? Como que você pode fazer algo do nada com, sei lá, um retalho de tecido? Eu lembro que eu gostava demais de ouvir histórias que eram contadas com objetos, porque de repente uma tesoura virava uma formiga e um chocalhinho, um potinho com sementes virava uma cigarra. Então nós temos a possibilidade de levar as crianças a esse pensamento inventivo. E nessa invenção a criança ela desenvolve habilidades, ela cresce mais um pouco. Use o faz de contas ao seu favor, tá? E aqui eu falo dentro de uma linguagem da creche, do desenvolvimento infantil, que é muito importante o estímulo à brincadeira. E se essa brincadeira for direcionada, for dirigida por um adulto consciente, um adulto responsável, essa criança vai ter oportunidades grandiosas de aprendizado e esse adulto vai desfrutar de possibilidades maravilhosas de ver que o tempo está sendo bem administrado, que a criança está adequada a uma rotina, que ela está se desenvolvendo e que a vida flui mais fácil, né? Então brincar para nós da creche é coisa séria, tem respaldo na lei, e se tem um lugar que brincadeira é levada muito a sério, é na creche. Por quê? Porque é intencional, é direcionada, é dirigida, é relacional, é promovendo habilidades, é promovendo desenvolvimento, ok? Outra coisa, nós temos que tomar cuidado com estímulos ao consumismo. Por quê? Porque a criança ela não pode associar que brincar é brinquedo, e ela não pode associar também que tudo tem uma compensação material. Por quê? Porque o vínculo ele não pode se estabelecer nesse padrão, nesse patamar. Tem pais e mães que, devido à ausência física, por conta do trabalho, de algum outro fator, tentam compensar isso com coisas materiais. Nós corremos 2 riscos. Primeiro, de criar uma lacuna de afeto, de vínculo na vida da criança, e segundo, de estimular o consumismo. Então, como dizia o Cookie Monster, né, do desenho da Vila Sésamo, o Come Come, se mim tem biscoito, mim feliz, mim sem biscoito, mim triste. Isso não pode ser uma realidade para as nossas crianças. Se eu tenho algo, se eu ganho algo, eu estou feliz. Se eu não ganho, se eu não consigo, não estou feliz. Felicidade não se compra, felicidade se constrói, e muitas vezes a custo de um pouco de trabalho, tá bom? Então eu queria deixar para você aqui hoje, nesse papo nosso de estabelecimento de vínculos entre adulto e criança, que você fortaleça os vínculos, que você exponha essa criança a estímulos que não sejam digitais, que não sejam simplesmente só visuais, mas que sejam táteis, né? Que sejam olfativos, que sejam relacionais, que você ajude a proteger essa criança do consumismo que tenta roubar a atenção das nossas crianças e a felicidade deles por conta do ter, ok? Que você seja um agente de desenvolvimento das crianças, tá joia? Se você gostou desse papo, deixa aqui nos comentários a sua fala, deixa aqui que pauta você acha que a gente pode abordar, o que você quer ouvir, professor, o que você quer que a gente compartilhe aqui, mãe, pai, o que eu posso falar para ajudar você que tem criança pequena em casa, tá bom? Meu papel aqui é cooperar, agregar algum conhecimento, alguma prática que seja positiva também para você, tá joia?
Obrigado mais uma vez, não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Até a próxima!